queria desejar uma muito boa noite a todos vocês. Que sejam todos muito bem-vindos ao nosso 5º encontro digital da BDH. Então, para a gente ter prosseguimento para o nosso evento, que ocorra da melhor forma, a gente vai estar desligando o microfone de todo mundo nesse momento, tá ok? Raquel, por favor. Ok, então eu vou prosseguir aqui. Todos me ouvem? Bom, então vou passar uns breves recados iniciais. Todos os nossos encontros estão sendo realizados semanalmente, toda quarta-feira, às 19 horas, e o nosso conteúdo está sendo gravado e posteriormente disponibilizado no nosso canal do YouTube. Eu vou convidar agora a nossa vice-presidente técnico-científico da BDH, a doutora Cláudia Miguis, para falar sobre a nossa 13ª edição da revista Ambiente Hospitalar. Cláudia, por favor, a palavra está com você. Ok. Boa noite, todo mundo. É bom estar aqui com todos para a gente falar sobre uma boa novidade, que é sobre a nossa revista, lançada e disponibilizada no nosso site, né? E eu queria só mostrar a vocês como ela está sendo concebida. Ela foi concebida numa época que todo mundo sabe bastante conturbada, que e uma outra edição no segundo semestre que vai acontecer. E, lógico que todo esse acontecimento fez com que a gente tivesse até um pouco de um atraso, mas nós conseguimos realizar. Então, eu estou querendo aqui compartilhar isso com você, que é com vocês todos, que é uma conquista muito importante. Então, essa aí é a capa da nossa revista, dividida em 5 sessões. Fizemos justamente a imagem do Hospital de Campanha do Rio Centro, né? Porque justamente na parte da opinião, uma das sessões da revista, nós convidamos o Cléo, né? Que acho que todos já devem conhecer, que ele falou sobre o projeto, né, do Rio Centro, do Hospital de Campanha do Rio Centro, e da forma como foi pensado, da forma mais sustentável possível, diante de ser um projeto emergencial. E pode passar o slide. A Lisa está passando? Isso. Então, a revista ela é montada da seguinte forma. Temos primeiro uma mensagem do nosso presidente, do Emerson. Seguindo, pode passar. Aqui o Emerson fala sobre essa situação toda nossa, vivenciada agora nesse primeiro semestre. A segunda parte, eu estou falando uma mensagem minha, em que eu estou justamente apresentando a todos a nova data do nosso congresso, porque nós havíamos adiado, né? Ainda não tínhamos definido uma data, então aqui estamos de 21 a 23 de abril. Então, eu convido a todos a se inscreverem, e nós estamos torcendo que tudo dê certo e que a gente consiga realizar no primeiro semestre de 21, né? E mudamos já a nossa data de envio de trabalhos científicos, então vocês entrem lá, ficou para o mês de novembro, tem bastante tempo para todo mundo se preparar o seu artigo para enviar para a gente, tá? Pode passar. Então, só para mostrar para vocês como ela é dividida, nós estamos com a primeira parte, que é a opinião, que eu já falei, que é do Cléo, né? Ele está falando sobre esse projeto. E depois escolhemos como perfil, né, da nossa revista a arquiteta Elizabeth Hirt, também a maior parte já deve conhecer. Como é uma edição do primeiro semestre, e em março nós tivemos o Dia Internacional da Mulher, a ideia é nós homenagearmos uma mulher, e uma mulher que trabalha na área de saúde há muitos anos, né, e que vai ser a nossa futura presidente. Então, é uma entrevista bem interessante, a Beth falando da vida dela profissional e como ela, como mulher, também se espelhou em todo esse período. Né? Depois nós temos nossos artigos científicos, que são 3, né? Normalmente nós fazemos 3, e são artigos bem interessantes, muito de boa qualidade, vocês leiam, falando em geral da parte de urgência e emergência, um deles, falando sobre as adaptações, as áreas não críticas de
semicríticas relacionadas à Covid. Temos as adaptações também, outro artigo falando das adaptações dos estabelecimentos que tiveram que fazer, né, durante esse período, e um estudo de fluxo também em unidades de saúde. São artigos muito bons, que vocês devem ler com atenção. Temos a sessão do Acontece, que é a nossa sessão onde a gente mostra tudo que fizemos aí nesse semestre, né? E embora tenha sido um semestre bastante tumultuado, nós tivemos, assim, eu tenho muita felicidade de ver que nós produzimos muitas atividades e muitas coisas. E lá vocês vão ver, né? E ao final temos uma resenha, né, do livro. O livro se chama A Modernidade na Arquitetura Hospitalar, foi escrita pela Elza Costeira, tá? E de autor da Ana Mora e do Renato Gama Rosa. Inclusive, acho que o Renato está até no nosso público aqui, está assistindo a nossa live. É um livro, ficou um texto muito interessante, demonstrando o que vocês vão ler nesse livro, e é um livro que pode ser baixado na internet, então tem uma facilidade, lá está todo o caminho para vocês fazerem essa aquisição, tá? Então é isso. Ah, não, ainda temos mais um slide, né? E eu queria falar para vocês que isso aqui é um anúncio também que está dentro da revista, que nós estamos organizando, até mesmo por conta do adiamento do Congresso do mês de outubro. Então, nós estamos organizando o ABDH Digital 2020, que nós vamos fazer um evento digital, né? Que o tema vai ser Seminário ABDH 2020, Seminários da Pandemia, Vivências e Aprendizado. Então, nós estamos aí começando a trabalhar nisso e em breve teremos um lançamento também, onde vai ser todo explicado como é que está sendo a nossa programação, tá? Então, também encontramos vocês, não presencialmente em outubro, mas digitalmente estaremos aqui todos juntos, tá? Então, convido a todos a entrar no site da BDH, lá vocês podem folhear a revista através do ISU, né? E também, quem estiver presente hoje aqui, nós vamos enviar o arquivo PDF para vocês, tá? Então, divirtam-se e aproveitem, tá? Obrigada aí. Cláudia, muito obrigada pelo recado. Então, como a Cláudia falou, o arquivo vai ser disponibilizado aqui. Para quem quiser também, acesse o site da BDH na aba Publicações. Essa e as outras publicações estão lá para consulta, sempre um material muito bem desenvolvido. Obrigada, Cláudia. Eu vou continuar aqui rapidamente, então, apresentando, né, a nossa associação. Então, para conhecer um pouco mais da nossa história, como atuamos, onde estamos, quais são as nossas ações, acompanhe todas as nossas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para receber em primeira mão todo o conteúdo digital que está sendo produzido nesse momento nos nossos encontros virtuais. Vou apresentar a vocês também a nossa diretoria regional aqui do Distrito Federal. Eu sou a Thalissa, sou diretora regional. Conto no meu time com as arquitetas Rita Lourenço, Juliana Fiuza, Carla Fadini, Raquel Teodora, Júlia Cano e o engenheiro civil Manuel Nava. Desde já eu queria deixar o meu agradecimento por esse time tão competente que está aqui do nosso lado fazendo esse evento hoje. Sobre o nosso evento, então, vou falar rapidamente. Nós teremos 60 minutos de duração, em média 45 minutos de palestra, 15 minutos para as perguntas no final. Eu vou pedir para que todos escrevam as perguntas no chat e que a equipe vai estar compilando, né, essas perguntas e no final vamos levar para a palestrante, onde nós vamos ter então os 15 minutos para que ela possa responder. E posteriormente ao nosso momento de perguntas, a gente vai estar fazendo um sorteio de um curso do Flávio Bicalho com Sandro Dodge. Então, no final, a gente passa os dados desse sorteio. E o sorteio vai ser para os inscritos e quem tiver online aqui conosco ainda. Então, eu vou convidar a nossa palestrante da noite, que é a Tayana Mesquita, que ela é arquiteta, mestre em História da Ciência pela PUC São Paulo, especialista em arquitetura de sistemas de saúde pela Unieuro e em docência de ensino superior pelo SENAC São Paulo, possui experiência de mais de 10 anos na área da saúde. Atualmente, a Tayana também integra a equipe da BDH São Paulo e produz o conteúdo digital no Instagram Arquitetura e Hospitais.
Tayana, o nosso muito obrigado, seja muito bem-vinda e eu passo a palavra para você. Boa noite, pessoal. Thalissa, muito obrigada pelo convite. Obrigada também a toda a equipe da regional do DF, né? E também obrigada à equipe nacional, né? É admirável o trabalho que vocês estão fazendo, principalmente nesses tempos difíceis. Mas eu sou suspeita para falar que eu sou fã da BDH, sou associada desde 2009. Então, é mais uma oportunidade de agradecer. E é uma honra absolutamente incrível estar aqui, né? Com tanta gente fera, né, assistindo. Eu me sinto numa responsabilidade absurda vendo ex-professores meus aqui. Mas eu também fico muito, muito feliz mesmo de poder contribuir um pouco. Eu vou começar a compartilhar a tela. E essa palestra que eu vou dar hoje, ela é fruto de uma pesquisa, da minha pesquisa de mestrado, né? Ela é a minha dissertação, que eu fiz na PUC, concluí ano passado, e é no foco de humanização da arquitetura hospitalar. Vou colocar no modo apresentação. Bom, falando um pouco sobre o meu mestrado, ele foi na área de História da Ciência. E ele lá na PUC, no mundo todo, claro, a História da Ciência, ela é uma disciplina interdisciplinar, ela é uma área de estudo que eu achei muito diferente. A gente faz uma abordagem histórica extremamente recortada de um assunto e a gente se aprofunda bastante nele. Então, claro, eu não podia escolher outro assunto senão a arquitetura hospitalar e mais especificamente a humanização, que é algo que de alguns anos, vários anos para cá, tem despertado muito meu interesse. Tenho certeza de que todo mundo também, né? Quem não gosta de falar da humanização da arquitetura. Então, vamos lá. O título oficial da minha dissertação, eu não coloquei todo no título da palestra, senão ia ficar um livro, mas o título original dela é Desculpe o transtorno, estamos em obra para melhor atendê-lo. É a incorporação da perspectiva do paciente na arquitetura hospitalar. Bom, o que me impulsionou, na verdade, a fazer essa palestra foi a seguinte pergunta: por que nós não humanizamos os espaços hospitalares antes? Né? Quando a gente ouve falar de arquitetura, de humanização, existe um apelo muito forte em torno do motivo, que é assim, é o certo a se fazer. Né? A gente logo pensa, é claro que a gente tem que humanizar, nós temos que tratar as pessoas de forma mais humana, não meramente como um paciente, como um número. Temos que humanizar, porque é assim que a gente tem que agir com o ser humano. Mas se fosse só isso, por que isso só aconteceu no fim do século XX? Né? O que isso significa? Não é possível. A gente não era seres humanos frios e horríveis antes disso. Não é por aí. Né? Com certeza, teve também algumas outras coisas que influenciaram toda uma contextualização para que acontecesse essa humanização dos espaços hospitalares. E é atrás disso que eu fui na minha pesquisa. Então, começando por uma regra muito básica, né? A nossa ciência, a nossa sociedade, tudo está em eterna transformação. Cada ano que passa, a gente tem novas necessidades e os espaços, eles têm que se modificar. Eles seguem se modificando, sempre foi assim, de acordo com essas novas necessidades que surgem. Não seria diferente com o hospital, né? E eu acredito que essa transformação que a gente está vivendo agora, da humanização, ela é daquelas que vai ser contada, ela já está sendo contada nos livros, na verdade, né? Mas eu acho que daqui a algum tempo ela vai ser pontuada como um daqueles pontos de virada que a gente teve na nossa história dos hospitais e da arquitetura hospitalar, que é a humanização dos ambientes. Para entender isso, a gente fez uma análise histórica aprofundada, como eu falei para vocês, que é de costume lá no mestrado, do contexto todo do século XX, né, que foi quando aconteceu isso, e aí também entrando aí um pouquinho no século XXI,
E então isso foi dividido em duas partes para ficar mais fácil de entender. A medicalização é um processo que aconteceu ali em meados do século XX, né, chegando a um patamar de supermedicalização, a gente vai ver daqui a pouco. E também um movimento de cuidados centrados no paciente. Não é exclusivo da arquitetura, muito pelo contrário, ele surgiu na medicina de uma forma geral. Né? A gente, óbvio, como parte de tudo, teve que se adaptar. Então, vai ser focado nesses dois pontos, começando pela medicalização. Bom, o conceito da OMS, na Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde deles, já bem difundido, mas vamos ver aqui de novo, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Esse conceito é de 1948. Foi quando, na verdade, é o primeiro conceito e único da OMS sobre a saúde, porque esse foi o ano que foi fundada a OMS. E esse conceito aí, ele é o que os especialistas chamam de definição positiva de saúde. Nada mais é do que uma contraposição à ideia que se tinha antes de que você estar saudável é simplesmente você não ter doença, né? E isso é uma concepção muito reducionista. É uma concepção que desconsidera inúmeros aspectos sociais e subjetivos do ser humano. E esses aspectos, sim, influenciam na saúde, né? E o que é a medicalização? Essa supermedicalização até que aconteceu no século XX. Ela é uma consequência, talvez imprevisível, que aconteceu dessa extensão de poder da saúde sobre tudo que diz respeito da vida do ser humano, né? Então, a palavra medicalização em si, ela significa que é um processo, né, muito caracterizado por problemas que não eram tradicionalmente de cunho médico, que passaram a ser definidos e tratados como tal. Esse é o conceito de medicalização. E aí a gente pode incluir logo de cara o nascimento e a morte do ser humano. A gente pode incluir aí o parto, ciclo menstrual, envelhecimento. São etapas da nossa vida normal do ser humano que passaram a ser tratados no ambiente hospitalar. Né? Isso foi um reflexo desse conceito, dessa definição positiva de saúde, que tudo que nós temos na nossa vida tem a ver com a nossa saúde. E o que aconteceu? O contexto por trás disso, para que esse tipo de pensamento se firmasse no século XX, foi o que alguns autores identificam como forte confiança na ciência, na racionalidade e no progresso, e a influência onipresente de agentes envolvidos no setor saúde. Nesses agentes eu estou falando de indústrias farmacêuticas, centros universitários, institutos de pesquisa, seguradoras, muitas instituições, todas que têm a ver com o setor da saúde. E é normal que essas instituições, muitas vezes, queiram expandir seus potenciais usuários e criem novas necessidades que, não coincidentemente, vão ser supridas pelos seus próprios produtos e serviços. Então, isso também é um fator que a gente tem que levar em consideração nesse momento do século XX. A gente tem que entender também que o hospital, como a gente conhece hoje, ele é uma formação muito recente, né? O hospital terapêutico, o hospital que você entra para se tratar, ele é realmente muito novo se a gente comparar com a história dos hospitais. Porque até a primeira modernidade, ali mais ou menos século XVII, o hospital ele era gerido por ordem religiosa. Ele não tinha nada a ver com a medicina. E ele também não oferecia tratamento para ninguém. Né? Ele era meramente uma instituição que oferecia abrigo, proteção e alimento, e salvação espiritual, principalmente, para os pobres e os enfermos incuráveis, aqueles chamados críticos. Em outras palavras, para algumas pessoas que não tinham onde cair morto, né? O hospital era visto como um lugar de morrer. E também, por causa disso, eles eram também conhecidamente instrumentos de segregação. Pessoas que não tinham
por algum motivo não estavam em sua razão, eram problemáticas, violentas, qualquer que fosse o incômodo que essa pessoa gerasse para a sociedade, seria motivo suficiente para ela ser enviada a um hospital, principalmente um asilo, né, que é como se chamava os hospícios nesse período. Nem era preciso diagnóstico para enviar uma pessoa para lá. Não tinha nem médico lá dentro, para falar a verdade, né? Quem ficava nos hospitais eram mais os cirurgiões, que também não tem nada a ver com médicos naquela época. E as pessoas de classes mais ricas, elas eram atendidas em casa, pelos seus médicos particulares. Isso é uma informação importante, que depois eu vou lembrar vocês por quê. Bom, o quadro começa a mudar quando, no final do século XVIII, a insanidade, ou seja, essas pessoas que, de alguma forma, estavam fugindo, né, da sua razão, passa a ser considerado como uma alteração do funcionamento psíquico. Ou seja, passou a ser um problema médico, né? Não era mais um problema social, como era tratado antes, nem um problema religioso, porque muitas vezes também estava relacionado a causas demoníacas e coisas do tipo. Ele passou a ser um problema médico. E nesse momento também estava acontecendo a institucionalização da psiquiatria. Aí a gente começa a ver indícios da medicalização já, no século XVIII, no fim do século XVIII. O hospital psiquiátrico, eu escolhi, né, a gente escolheu esse caso porque ele ilustra muito bem o que aconteceu, né, no processo da medicalização e também o quanto que a arquitetura está envolvida nisso, né? O caso clássico que aconteceu, que ilustra muito bem essa medicalização da psiquiatria, né, da loucura, enfim, dos insanos, como falava na época, foi a figura do Felipe Pinel, médico, né? Embora hoje em dia a gente admita que é uma figura muito mais mítica do que, de fato, existem muitos mitos que foram criados em volta dele, porém, o ato que ele fez e foi clássico, marcou esse período, foi o processo de desacorrentar as pacientes no Hospital Salpêtrière da França. Os insanos, eles eram tratados em condições subhumanas, acorrentados, literalmente acorrentados. O Hospital Salpêtrière, ele tinha uma prisão de fato, era uma prisão, não era parecido, era uma prisão mesmo dentro dele, que era inclusive dividida por níveis de criminalidade, digamos assim. Então, Felipe Pinel, nesse clássico episódio, desacorrentou. Ele acreditava que tinha que tratar os doentes de uma outra forma. Não era assim. Era um caso médico. E que talvez houvesse uma terapia para isso, né? Houvesse uma forma de estudá-los e fornecer um tratamento. Porém, quando a gente desacorrenta os médicos, a gente não, né? Ele desacorrenta os insanos, é preciso uma autovigilância e controle para manter a disciplina desses pacientes num ambiente onde eles estão livres. Então, não por acaso, nesse momento, ali já no início do século XIX, a gente começa a ver algumas tipologias arquitetônicas derivadas do sistema penitenciário para os asilos de insanos. Aqui a gente vê a panóptica, que é uma edificação no centro e um anel em volta, esse que está do lado esquerdo da tela de vocês, num asilo em Edimburgo, e uma outra aqui do tipo radial, que é em Glasgow. Ambas têm, a partir do centro dessa edificação, ali é oferecido um controle visual muito grande, até só visual, né? Dos pacientes e de tudo que acontece nessa instituição. Nesse mesmo período também, já no século XIX, um grande debate estava surgindo na psiquiatria e também serviu como plano de fundo para pautar algumas decisões arquitetônicas. E esse debate era dos doentes curáveis versus incuráveis. Bom, os doentes incuráveis eram aqueles que eles começaram a perceber que algumas pessoas iam ter que conviver com as suas condições eternamente, né, para sempre. Não tinha cura. Um exemplo muito claro disso, por exemplo, é o Alzheimer. Hoje a gente conhece com esse nome. Naquela época era chamada de demência senil. Essa condição não é tratável, não é curável. O paciente não vai receber alta, resumindo. Ele não vai receber alta e ser liberado para casa.
ele vai ter que conviver com isso até o resto de suas vidas. E será que pacientes desse tipo, que vão ficar lá, não vão ter que lidar com isso para sempre, será que eles tinham que ocupar o mesmo espaço físico dos pacientes curáveis, no momento onde os asilos estavam com cada vez menos vagas? A gente sabe que o espaço hospitalar, ele é caro, então surgiu esse problema. Será que eles deviam ficar lá também, só ocupando espaço por muito tempo? Bom, para o grupo que achou que sim, eles deviam ocupar o mesmo espaço, surgiram duas tipologias. Uma mais comum na Europa, que era pavilionar, essa que está do lado esquerdo da tela. Ela era mais nesses formatos de U e E, que a gente já está um pouco familiarizado, né? E a tipologia linear, também chamada de Kirkbride Plan, ela foi muito mais comum nos Estados Unidos. E o interessante é que nessa tipologia linear, que está no lado direito da tela de vocês, ela tinha uma segregação dentro dela mesmo, porque os menos sociáveis, aqueles mais problemáticos e também os incuráveis, eles eram alocados ali nas extremidades do hospital, né, para ficar meio escondidinhos ali, enquanto que os curáveis e os mais sociáveis, aqueles que não geravam problemas, né, eles eram internados, localizados na área mais central das edificações. Já para o grupo que achava que não, os incuráveis não tinham que ficar ocupando aquele espaço dos asilos, eles tinham que ser tratados de outra forma e liberar aquilo para os curáveis, surgiu o modelo de colônia de alienados, que é um terreno de plantações, e tipo uma fazendinha, assim, com várias edificações para onde os incuráveis eram mandados. Esse é um espaço que deu muita liberdade para os doentes, né? Em todos os relatos que tem descritivos desse tipo desse formato, né, de instituição, todos diziam que eram ambientes de janelas abertas, com paredes livres de clausura, ou seja, ela realmente proporcionava uma liberdade grande para os pacientes incuráveis que queriam ficar ali, provavelmente por muito tempo. Bom, chegamos então no século XX. Vocês lembram que eu falei que foi no final do século XVIII que reconheceram a insanidade como um problema médico? Só que só no fim do século XX, a OMS reconheceu os transtornos mentais e comportamentais como doenças. Elas não estavam na lista antes, né? O capítulo 5 da CID-10 é onde surge pela primeira vez uma lista, inclusive gigante, de problemas mentais e comportamentais, que agora, nesse momento, passaram a ser considerados de cunho médico. Né? Eu abri para ler essa lista e assim, eu fiquei até um pouco assustada. Existem coisas lá, realmente muitos tipos de doenças, até mesmo transexualidade estava lá. Né? Ela foi retirada agora, na última revisão, que eu acho que foi ano passado, 2018, 2019, não lembro, na CID-11. Mas até 2010, gente, até 2016, 2017, a transexualidade era considerada uma doença. Né? Isso tudo é fruto de uma supermedicalização que começou a viver. Lembra? O poder de atuação do setor saúde começou a permear todas as esferas da vida do ser humano. E também muitas coisas passaram a ser consideradas doenças. Então, o processo de medicalização que começou lá, no século XVIII, aqui atingiu o nível máximo que a gente viu até hoje, que é o que eu chamo de supermedicalização. Né? Nesse momento, então, óbvio, começaram a surgir instituições de saúde altamente especializadas. Né? A gente pode citar como exemplo os lares de idosos, né? Centros de reabilitação psicossocial, centros de tratamento de álcool e drogas, centro de cuidados para pessoas com autismo, centro de cuidados para pessoas com epilepsia, centros de cuidados com a saúde mental. Enfim, uma enormidade de centros altamente especializados que não se via antes, né? Reflexo disso daí tudo que eu já contei para vocês. Esse período, ele é caracterizado
por grandes transformações tecnológicas nos hospitais, de uma forma geral. E também na arquitetura, é muito claro isso, quando o hospital passa da tipologia pavilionar para o formato monobloco, que é o que a gente vê muito até hoje, né, dos hospitais. Ele é muito utilizado hoje em dia ainda, que é caracterizado pela verticalização. Então, por exemplo, a verticalização só foi possível de atingir quando houve o advento do elevador, das estruturas metálicas e assim por diante. Então, houve uma combinação de transformações tecnológicas, não só na medicina, mas também construtivas e transformações, de uma forma geral, derivadas do pós-guerra também, da Segunda Guerra, que verticalizaram o hospital e transformaram completamente ele. E esse período também foi uma grande transformação nos espaços hospitalares, já muito bem explorada na nossa bibliografia. Eu não vou me estender muito nisso, porque existem inúmeras pesquisas que já falam muito bem sobre isso. Foi o hospital moderno, o hospital tecnológico. Nesse período, as transformações médicas estavam também derivando das de sanitarismo. Por exemplo, novas técnicas de asepsia, novas técnicas de esterilização, né? Antes, quem viu também a palestra da cidade higiênica aqui na BDH, ele falou muito sobre a questão dos miasmas, né? Que era como as pessoas achavam que as doenças eram transmitidas antigamente, meio que pelo ar ali, pela névoa, uma coisa que é até meio difícil de compreender e de explicar também. Mas aqui não, aqui a gente já tem o microscópio, as pessoas já conhecem as bactérias, já sabem como é que se dá a contaminação. Então, isso revolucionou também todas as técnicas de asepsia, esterilização, tudinho. Isso, óbvio, impactou no hospital também, né? Aqui, então, o hospital passou a representar o local onde estão as mais recentes tecnologias terapêuticas e diagnósticas. Isso significa o quê? Todo mundo vai querer ir para o hospital agora. Você tem uma enfermidade, você tem alguma doença para tratar, você precisa, ou não precisa ser doença também, até para fazer parto, para nascer, muita gente vai para o hospital, né? Então, observe a mudança de público. O rico, que antes, lá, disse para vocês guardarem informação, antes recebia o seu médico em casa, no maior conforto, e os hospitais eram coisa dos pobres, aqui não. Aqui o hospital agora tem a tecnologia de ponta e os ricos, as camadas um pouco mais, né, abastadas da sociedade vão passar a frequentar o hospital, coisa que não acontecia antes. Ou seja, claramente uma mudança brusca de público que está indo visitar o hospital. Porém, alguns autores, incluindo aí o nosso conhecido Lelé, afirmam que toda essa transformação tecnológica também teve uma consequência que levou o hospital a criar ambientes mais frios e artificiais. Bom, um momentinho para água. Aquele momento que eu falei para vocês, com todas as tecnologias médicas novas e tudo mais, o foco do projeto de arquitetura era enlouquecidamente conseguir colocar essas tecnologias no projeto, adaptar os hospitais existentes para receberem essas tecnologias, para se adequarem aos novos tratamentos, e essa simplesmente era a total prioridade naquele momento, o que é perfeitamente compreensível. Era a mudança que estava acontecendo. E a discussão sobre a experiência do paciente não estava em jogo, né? Porém, agora, o público já espera alta tecnologia nos hospitais. Vou dar um exemplo. Quebrei minha perna. Eu não vou escolher um hospital pensando, nossa, qual é o hospital que vai ter um raio-x para eu ver se a minha perna quebrou? Todo hospital tem raio-x, né? A tecnologia, essa tecnologia que estava sendo incorporada lá no início, no meadinhos do século, depois da guerra, ela não é mais uma diferencial. Ela se tornou normal em todos os hospitais, né? Ou pelo menos nos minimamente grandes e prontos para atender, ter um pronto atendimento, coisas do gênero. O que vai, então, fazer o paciente escolher entre o hospital A e B? Principalmente no caso dos particulares. A experiência que ele vai ter dentro desse hospital, né? O público mudou. Inclusive aí, o público também está mais exigente.
é um público mais informado, né? Que paga muitas vezes, quando se trata de saúde privada. Então, ele vai exigir mais. Ele vai deixar de ir no hospital A, onde ele teve uma péssima experiência lá dentro, ele foi, enfim, passou estresse. Se ele tiver aqui um hospitalzinho B, que faz ele não passar tanto estresse assim, ou melhor, não faz ele passar estresse, que é o nosso objetivo, ele vai para o hospital B, né? E aí começou essa percepção de que a experiência do usuário importa muito, né, nesse momento. Esse passou a ser o diferencial dos hospitais, e não a tecnologia. Claro, existem alguns casos, algumas exceções de tecnologias específicas, de tratamentos médicos específicos, senão nós não teríamos hospitais de referência. Mas, de uma forma geral, é isso agora que o paciente busca, né? Então, na década de 1980, foram realizadas as primeiras pesquisas relevantes sobre a participação, sobre a experiência do paciente e a satisfação que ele tem nas instituições de saúde que ele frequenta. Nesse mesmo período também, aí já um pouquinho no meados do século XX, estava acontecendo um movimento global de humanização da medicina. O Michael Balint foi um médico que fez um workshop em um hospital de Londres, levantando a seguinte pergunta, nos anos 60, tá? Os problemas emocionais dos pacientes internados são atribuição de qual profissional? Quem é que vai se responsabilizar pelos problemas profissionais, pelos problemas psicológicos que os pacientes, principalmente de longa duração, estão passando nos hospitais? Isso daí não era nem atribuição dos psiquiatras. Anos 60, tá, gente? Eu já estou aqui mais para cá do que para lá. Então, começou uma discussão muito intensa sobre isso. E aí, é o que veio até o que a gente tem hoje, né? No fim da década, as expressões Patient-Oriented Medicine, que é a medicina orientada ao paciente, e Patient-Centered Medicine, que é a medicina centrada no paciente, foram duas expressões que já estavam sendo usadas nas pesquisas e nas bibliografias no final dessa década. Indo agora para o início do século XXI, o Institute of Medicine dos Estados Unidos, em 2001, lançou uma publicação que se chama Crossing the Quality Chasm, A New Health System for the 21st Century. Esse documento, ele listava 6 objetivos para melhorar o atendimento à saúde na década que estava se iniciando. E, gente, nos 6 desses objetivos, de alguma forma, estava lá a questão da centralidade do paciente, né? Aí a gente já vê que foi um caminho sem volta, a partir do momento que começou a discussão. E até chegar no nosso conhecidíssimo cuidados centrados no paciente, que é o Patient-Centered Care. E eu trouxe aqui essa definição, que eu achei muito boa, que eu vou ler para vocês, do que é o Patient-Centered Care. É um profundo respeito pelo usuário como ser humano singular e na consequente obrigação de lhe fornecer cuidados em seus próprios termos. Dessa maneira, o usuário é reconhecido como sujeito no contexto do seu próprio mundo social, escutado, informado, respeitado e ativamente participando em seu processo terapêutico, sendo seus desejos criteriosamente atendidos. Vocês veem que a abrangência é grande dessa filosofia centrada no paciente. A organização Plaintree, fundada em 1978, foi nos Estados Unidos. Ela foi uma das grandes impulsionadoras desse tipo de filosofia, né? E ela não trouxe nenhum tipo de layout padrão, nenhum tipo de tipologia específica para atender essas novas demandas do paciente, mas ela listou 4 conceitos que deviam nortear os projetos. E esses conceitos são acolhimento aos familiares e amigos do usuário, valorização do ser humano perante a tecnologia, flexibilização e personalização dos cuidados, estabelecimento de conexões com a natureza e o belo. Esses 4 fatores são tidos como os que podem influenciar muito em comportamentos, interações e emoções. Por isso, eles têm que, sim, existir em qualquer projeto que for feito pelo Plaintree, com os cuidados baseados, centrados no paciente. Daí, se evoluiu para, de fato, especificamente, elementos arquitetônicos,
que devem ser considerados no nosso projeto de arquitetura para o Plane-Tree. São eles: privacidade, controle dos níveis de ruído, vista e acesso à natureza, iluminação, espaços para terapias alternativas, espaços de sociabilização, controle ambiental, orientação especial, que é em inglês a expressão wayfinding, separação de fluxos, áreas de apoio, estações de trabalhos para a equipe e espaços educacionais. Não coincidentemente, esses são temas muito frequentes nos estudos do design baseado em evidências. É uma área da arquitetura incrível, que são feitas pesquisas para analisar metodologicamente os impactos de cada decisão projetual na saúde dos pacientes, no tratamento deles. Agora, a aplicação prática do Plane-Tree. Em 1985 foi a primeira vez que eles resolveram aplicar um modelo de cuidados centrados no paciente para ver o que ia acontecer. Foi no hospital, no subúrbio, no interior dos Estados Unidos, o Pacific Presbyterian Medical Center. E esse projeto de implantação do Plane-Tree se chamou Plane-Tree Model Hospital Project. Ele foi implantado só em uma ala de internação. E as principais mudanças que fizeram nessa ala foi a criação de uma kitnet, um lounge para convívio, né, dos pacientes e dos familiares, remoção de barreiras físicas nos postos de enfermagem, deixaram os balcões mais abertos para ter uma interação melhor com os pacientes, a iluminação, os materiais de acabamento, as cores, o mobiliário e também recebeu um tratamento acústico. Resultado: foram níveis de satisfação significativamente maiores entre os pacientes que estavam nessa ala, em comparação aos que estavam nas outras, né? Porém, nesse primeiro experimento, não teve diferença quanto ao tempo de internação e aos gastos hospitalares que foram feitos nessa ala. Pode ser que tenha sido realmente uma coisa muito pontual no hospital, foi apenas uma ala, não foi no hospital inteiro. Mas, aqui no século XXI, nós já temos um exemplo de Plane-Tree, e isso daqui, claro, não é só um, a gente tem muitos exemplos de hospitais com Plane-Tree implantado, mas eu peguei estudos que já tinham resultados publicados sobre isso, onde já foi feito experimento e houve toda uma pesquisa depois e publicaram os resultados, e trouxe aqui esses dois, que foi o de 85 primeiro, e esse daqui, que já é de 2002. Nesse caso, no Sentara Williamsburg Regional Medical Center, nos Estados Unidos, foi um hospital feito do zero, né? Eles resolveram fazer uma nova edificação, porque eles viram que ia dar muito trabalho, ia ser muito custoso até reformar toda uma edificação antiga, porque eles queriam a certificação do Plane-Tree. Então, eles fizeram um prédio novo. E, desde o início, a necessidade dos usuários foi um ponto principal no projeto. Uma atenção muito especial foi dada para o quarto de internação, porque ele foi repetido 139 vezes no edifício. Tinham 139 quartos de internação, né? Então, as adaptações que fizeram especificamente no quarto de internação foram quartos privativos só com um leito, áreas diferenciadas para pacientes, familiares e equipe, acomodações para pernoite de visitantes, piso vinílico amadeirado, superfícies em córea e banheiros sem desnível de soleira, só com aquela rampinha para facilitar o acesso de cadeiras de rodas e mobilidade reduzida, de uma forma geral. As adaptações no hospital como um todo foram postos de enfermagem com localização central, para diminuir a distância entre ele e os quartos de internação, separação física da circulação dos pacientes e da equipe, distanciamento entre as portas dos quartos para evitar ruídos incômodos para os internados, integração com a natureza, inclusão de obras de arte, bancadas descentralizadas de trabalho para a equipe, e inclusão de business center, capela, biblioteca, restaurante, cybercafés e centros de nutrição. Nesse caso, as decisões arquitetônicas não custaram mais do que o normal, porque o que mudou foi a forma como tudo foi aplicado, foi a forma que o projeto foi pensado desde o início. Ele não precisa ser mais caro por isso, né? No caso, principalmente de uma construção nova. Os resultados dessa experiência foram que os índices de satisfação subiram de 17% para 81%. É uma diferença absurda. E aqui nós também começamos a ver diferenças de rotatividade de leito, de internação. A admissão de pacientes subiu em 11%.
e a rotatividade dos profissionais diminuiu, né? Tem um fenômeno chamado turnover de enfermagem, que é desligamento e contratação muito frequente de funcionários. Ele é um grande problema nas instituições de saúde. E aqui diminuiu, né? Daí a gente pode pensar várias coisas. Uma delas é que claramente isso afetou já financeiramente para o bem na instituição de saúde, porque se admitiu mais paciente, o lucro aumentou. Porém, nem só de Plane Tree vive os cuidados centrados no paciente. Nós também temos hospitais que não tiveram nada a ver com a instituição em si diretamente, mas também procuraram aplicar alguns conceitos de cuidados centrados no paciente, já no início do século XX também. Aqui, eu trouxe o exemplo do Hospital de Deventer, nos Países Baixos, onde o conceito inicial dele seria só a separação dos fluxos dos pacientes, né? Ia ter uma entrada diferente para eletivos e crônicos, outra para pacientes agudos e outra para as urgências. Os setores também teriam comunicação visual diferenciadas entre si, né? No caso, o setor dos cuidados crônicos, que é onde os pacientes passam um período de internação maior, prezaram pelas cores quentes e obras de arte que trazem uma aparência mais caseira para o ambiente. Já no setor de agudos e urgentes, foram usadas cores frias, azul e verde, por exemplo, que expressam a funcionalidade daquele setor, que é o mais importante nesse momento de urgência, né? E para os pacientes eletivos, foram usadas cores expressivas, né? Para facilitar a orientação espacial, que é o wayfinding, aquilo também que eu já mencionei, naquelas listinhas de coisa que a gente tem que levar em consideração quando for fazer um projeto centrado no paciente. Porém, já na fase de construção, só para não perder aquele hábito de mudar o projeto quando o executivo está pronto, mudou a premissa mais para o bem, foi uma mudança ótima, inclusive, para não mais só aquela questão da separação de fluxos, mudou para o conceito de ambiente de cura. Ambiente de cura é um conceito que, pela autora Jane Malkin, uma referência no assunto, esse conceito ele é feito a partir da junção do espaço construído com uma certa cultura organizacional que trabalham juntos para diminuir o estresse nos familiares e nos pacientes. Esse é o conceito do ambiente de cura. Então, o Hospital de Deventer incorporou também mais algumas adaptações, que foram obras de artes em vários setores, materiais de acabamento amadeirados e integração com a natureza, com medidas simples, como, por exemplo, as janelas. Elas foram feitas numa dimensão que elas foram um pouco mais baixas, né? Para que o usuário, o paciente que está internado, consiga ver a paisagem externa através do seu leito, no ângulo do seu leito, né? Então, quem está deitado consegue ver a paisagem externa lá fora sem problema nenhum, porque a janela foi projetada para isso. Resultados dessas mudanças, dessa reforma. Também foi um hospital novo, tá, gente? Esse daí. Então, eles fizeram uma pesquisa de satisfação em 2009, depois construído, claro, algumas pessoas já usando o hospital. E esse novo hospital foi considerado como o melhor em todos os aspectos que eles perguntaram na pesquisa, para os pacientes que já tinham ido no hospital antigo. Esses pacientes, quando foram entrevistados, eles disseram que esse novo é melhor em simplesmente tudo, incluindo a ambiência, a arquitetura, o ambiente construído, que fez parte da pesquisa. Bom, o quarto de internação, agora especificamente, ele, como eu já falei antes, ele é um objeto de estudo muito específico, porque as pessoas passam muito tempo. Existem pacientes que passam meses, às vezes até anos no quarto de internação, devido aos seus tratamentos longos, e são potenciais causadores de estresse, se não forem bem pensados, né? Então, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos de estudos, já também do século XXI, do início, né, de protótipos de quartos de internação, com essa visão da perspectiva do paciente, né, do que o paciente precisa. O primeiro foi o Adopt a Room Prototype, de 2006, feita pela Perkins & Will, né, um escritório dos Estados Unidos, e eles fizeram um protótipo de internação pediátrica, de quarto de internação pediátrica,
no hospital da Universidade de Minnesota. Foram principais os 4 pontos para a experiência do paciente aqui. Esses pontos foram considerados principais. A sensação de controle, o conforto, a conectividade com a vida fora do hospital e o envolvimento dos familiares. Este é o quarto do Adopter Room. Vocês podem ver, deixa eu ver se eu consigo, vocês verem minha setinha aqui, opa, colocar uma vermelhinha, assim. Vocês podem ver que a área dos familiares aqui, ela está adjacente à da equipe. Isso significa que, lembrando que isso é uma internação pediátrica, tá, gente? Lembrando que aqui, então, os pacientes podem conversar com a equipe médica sem perturbar a criança que está internada. Eles não precisam ficar atravessando o quarto para ficar indo e voltando e sair, falar com o médico e voltar. Não. Eles se concentrando aqui como uma área principal de acomodação, eles podem conversar com a equipe diretamente sem incomodar o paciente. Nessa área de familiares foram colocadas mobílias eletroportáteis para que essa área tivesse também uma aparência mais caseira, confortável e principalmente evitar que os pais se ausentem muito frequentemente do quarto. A cabeceira da cama foi em formato semicircular e isso escondeu parcialmente os equipamentos de saúde do quarto. E foi também dado para o paciente controle total da iluminação, tanto natural quanto artificial, né, a iluminação do forro e das persianas da janela, controle da temperatura e controle das opções de mídia disponíveis. Uma coisa muito interessante desse projeto é que foi coparticipativo, né? Eles incluíram as crianças e os familiares e todo mundo nesse processo para achar um protótipo legal. E as crianças pediram para que a cama onde os pais passem a pernoite com eles fosse ajustável para que ficasse no mesmo nível do leito, para que eles pudessem encostar a cama do pai, da mãe, do familiar do responsável, que fosse dormir lá à noite com eles, para ficar como se fosse a mesma caminha do leito internado. Então, vocês veem como às vezes algumas coisas simples podem fazer muita diferença no tratamento da criança, do paciente internado. O outro modelo que eu trouxe foi feito pela Universidade de Clemson, dos Estados Unidos, também uma grande referência, né, nos projetos cogeridos e, enfim, novas propostas de layout humanizados. Foi patrocinado pelo Spartanburg Regional Healthcare System. E esse modelo aí, ele também foi coparticipativo, levou a equipe profissional, os usuários e os visitantes no processo de projeto. Eles utilizaram as técnicas dos mockups, que são modelos em maquete em escala real, né, feitas com papelão e tal, para poder visualizar em escala real mesmo, como experimentar, até onde for possível, os layouts que eles estavam estudando e até validar ou não um layout para que ele seja o ideal ou mais próximo possível de reduzir o estresse. Os objetivos desse projeto foram prover um ambiente de saúde restaurativo, repensar a relação entre equipe, usuários e familiares, prover um ambiente de saúde funcional e eficiente e projetar visando a adaptabilidade do ambiente. Este é o quarto da Clemson, né? Aqui nós vemos uma inclinação na parede de entrada. A porta é de vidro e isso proporciona que o profissional de saúde daqui do corredor tenha a visão direta do leito em ambos os quartos que ele está entre, né? Foram criadas áreas de trabalho, estações descentralizadas de trabalho para os profissionais de saúde, uma aqui no corredor, 2 dentro do quarto, uma molhada e uma seca, sendo essa seca para guarda de material e também parcialmente fora do campo de visão do paciente que está deitado aqui. Na parede do pé do leito, foram removidas a maior quantidade possível de elementos para retirar aquela bagunça visual, né, que é a principal ponto focal do paciente que está internado. E foi construída aí uma marcenaria com assentos, armários e uma cama retrátil. Nesse projeto também foi dado para o paciente o controle total das condições do quarto, de iluminação, por exemplo, né? No forro, várias opções de cores e tal, para mudar como o paciente quiser em cada momento. Bom,
Para finalizar agora, trazendo um pouco do nosso contexto nacional, porque assim, até mesmo pelo perfil de saúde dos Estados Unidos, muitas das demandas de humanização nasceram lá, começaram a ser estudadas lá, né? Vocês sabem que o sistema de saúde deles tem uma rivalidade, uma competição, na verdade, muito grande entre as seguradoras e os hospitais. Então, naturalmente, lá foi meio que onde surgiu essa questão aqui no nosso mundo ocidental, dessas novas demandas, né? Mas, no Brasil, nós temos como uma política paralela do SUS o Programa Nacional de Humanização, que é o Humaniza SUS. Esse programa, ele preza muito pela ambiência, que é a junção de ambiente mais vivência. Cria essa palavra ambiência. E eles buscam a construção de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, com projetos arquitetônicos cogeridos. Isso já está acontecendo no SUS. Eu vi vídeos no YouTube de reuniões sobre isso, é muito legal, de apresentação de projetos, que leva o próprio usuário, o paciente, para o processo projetual, para entender um pouco melhor o que ele quer também. Outro clássico exemplo brasileiro é a nossa Rede Sara, né, do nosso queridíssimo Lelé. Menção honrosa. Ele, particularmente, foi talvez uma das primeiras coisas que eu estudei e me despertou essa paixão pela arquitetura hospitalar. Foi quando eu fiquei impressionada, estudei na faculdade ainda. E o Lelé, né, gente, é uma referência de humanização dos espaços hospitalares no Brasil. Não coincidentemente, também em meados do século, tá? Da metade para frente do século XX. E o escritório Planetree Brasil, que acontece no Hospital Albert Einstein, eles são a filial brasileira do Planetree, e eles fazem o programa de certificação do cuidado centrado na pessoa, para quem quer implantar a filosofia do Planetree na sua instituição. São eles que fazem toda a consultoria, acompanhamento e emitem a certificação também. A gente já tem algumas instituições aqui no Brasil que estão com Planetree ou implantados ou em implantação. E eu trouxe aqui uma experiência que eu tive, né, que foi, na verdade, eu ano passado fiz uma endoscopia e... Cadê? Eu fiz uma endoscopia no hospital aqui em São Paulo, em particular. E logo em seguida, alguns dias depois, eu recebi no meu celular essa pesquisa de satisfação aí. Tinha uma parte só sobre a infraestrutura e a arquitetura do hospital. Olha só, clareza nas placas de orientação, total wayfinding, facilidade para circular dentro das dependências, presença de coisas de apoio, né? Ambientes de apoio como restaurante, café, conveniências, limpeza dos ambientes, e claro, a arquitetura pode ajudar nisso daí. Silêncio, também total, a arquitetura pode melhorar o desconforto auditivo, né, o conforto sonoro. E muitas coisas, essa sessão todinha aqui de pontos relacionados de alguma forma à infraestrutura e à arquitetura do hospital. Foi uma pesquisa que chegou para mim e eu achei ótimo. Me achei super inserida no projeto de experiência do paciente. Bom, chegamos então no final. O que a gente pode tirar de tudo isso? A arquitetura, ela ajuda na implementação, ela é, na verdade, decisiva na implantação de políticas e culturas nos espaços de saúde há séculos, há muito tempo, não é de hoje, né? E o que a gente está vivendo hoje é a implantação da humanização. E ela adiciona valores ao ambiente hospitalar. Ela não se contrapõe à tecnologia de forma alguma, nem muito menos menospreza de qualquer forma os avanços tecnológicos que vieram na metade do século, porque eles são extremamente importantes. Sem eles, a gente não tinha como curar as pessoas hoje em dia, né? Mas ela trouxe um valor para agregar nisso tudo, né? E melhorar a experiência do paciente, junto, óbvio, de toda a tecnologia que já está nos hospitais e não vai sair, só vai melhorar. Mas para entender esse processo de humanização, né, é muito importante a gente ter uma visão geral do que aconteceu do século XX. Não foi só as tecnologias médicas que fizeram esse processo vir,
Mas também teve toda a questão da supermedicalização, que eu expus no início da palestra, né? E também foi um efeito de uma forma ligada com aquela definição positiva de saúde da OMS, que trouxe esses efeitos imprevistos. Por quê? Se por um lado é muito bom que as pessoas não se acomodem com as suas saúdes e assim almejem um ideal, uma saúde realmente que não seja só, não estou doente, eu estou bem. Não, busquem qualidade de vida, busquem saúde mental. Isso é muito bom. Porém, será que é realmente desejável que o setor saúde atue em todas as esferas da vida do ser humano? Eu não sei responder essa pergunta para vocês. É uma discussão, né, que muitos autores têm, mas aconteceu isso, teve esse efeito e desencadeou todo esse cenário que a gente está vendo no século XX e continua no século XXI. E, por fim, a arquitetura isoladamente, ela não é um agente modificativo. Ela precisa vir acompanhada de mudanças culturais muito bem alinhadas entre lideranças e colaboradores. E quando essas mudanças são alinhadas e são também refletidas na arquitetura, aí sim, aí a arquitetura ela não só é um agente modificativo de espaços, mas ela também pode ser um agente modificativo de pessoas e melhorar a experiência para todo mundo, inclusive para a equipe médica, né? Gente, então é isso que eu trouxe para vocês. Foi um resumo, mas eu acho que deu para dar uma aprofundada legal da minha pesquisa. Essas foram algumas referências em letras pequenininhas para caber no slide do que eu usei só para essa apresentação. E aqui está o meu contato. Sintam-se à vontade para falar comigo, mandem um e-mail, WhatsApp. Podem me seguir também lá no Instagram, Arquitetura e Hospitais, que eu faço muito conteúdo sobre arquitetura hospitalar, claro. E muito obrigada de novo. Espero ter acrescentado um pouquinho dessa complexa história aí que a gente tem por trás da história do hospital e da humanização hospitalar. Tayana, muito bom ouvir você falar um pouco da sua pesquisa. Eu tive o prazer de ler a sua dissertação. É realmente apaixonante a forma como você apresenta, né? E como fica muito claro para nós, não só uma mudança de comportamento da medicina, né? Da evolução tecnológica, mas uma mudança do usuário e da gestão. Então, quando a gente escuta você falar, e eu fico pensando, a gente não chegou ainda no patamar final, né? Quando a gente fala, está sempre em evolução, e vai estar sempre em Vai. evolução. Né? Daqui a pouco vai surgir uma nova necessidade também. Não vamos nos iludir. Exatamente. Então, nesse momento que a gente está vivendo de consolidação do cuidado centrado no paciente, realmente é uma grande conquista, né? Que é bem isso que você falou. E a arquitetura como uma ferramenta dessa modificação. Tayana, muito obrigada. Eu vou abrir agora, então, as perguntas. A Raquel vai fazer as perguntas que foram escritas no chat para você. E vou só falar para o pessoal continuar com a gente até o final da transmissão, que a gente vai fazer o sorteio no nosso último momento. Tá ok? Raquel, por favor. Boa noite a todos. Parabéns, Tayana, pela palestra. Obrigada, Raquel. Pelo conteúdo escolhido, né? Pelo assunto escolhido para você tratar na sua dissertação. Temos muitos comentários, temos muitos parabéns de várias pessoas falando sobre sua pesquisa, muitas pessoas falando como é bom ouvir você. Eu vou começar aqui com uma pergunta da Marli. Se você não acha que na pós-pandemia, se a tendência é nós termos fluxos diversos? Assim, ficou muito claro, né, na pandemia, o quanto que essa história dos fluxos, ela é crucial no momento de alta transmissibilidade de infecção, né? A gente está aí com um vírus que, segundo eu vi na palestra do nosso mestre Fábio Bicalho, que está aí, ele é um dos menores vírus já vistos pela humanidade, então ele fica flutuando no ar, assim, é realmente um pouco apavorante quando a gente pensa nisso.
E por essa premissa dele ser muito leve e se transmitir, não é nem todo o filtro EPA que filtra, né, o coronavírus. Então, assim, isso levantou realmente não só os fluxos, mas a questão também da renovação do ar. Pode parecer besteira, mas assim, a gente ainda tem muitos lugares onde não tem o cenário ideal de renovação do ar. E eu acredito que seja, inclusive, eu ouso dizer que é mais importante a renovação do ar do que os fluxos, né? Mas, assim, nesse caso específico, a gente tem, assim, o fluxo de entrada e saída, as barreiras dos profissionais que estão entrando nas áreas infectadas, destinadas para o tratamento do coronavírus, ela é de extrema importância. E eu acredito que isso talvez já, se não mudar completamente, assim, de já prever isso em estruturas físicas, digamos, permanentes, isso com certeza já vai ser previsto, eu acho que na adaptabilidade do hospital, que é um ponto da humanização, que eu falei, né? É um dos objetivos de quem faz um projeto humanizado, que o espaço projetado ele seja facilmente adaptável. Então, isso, por exemplo, é muito útil na situação que a gente está vivendo agora. Né? Eu vi muitas palestras, inclusive da BDH, de profissionais que estão tendo que se virar para conseguir adaptar, para mais leito, para a exaustão, para o fluxo ser correto. Então, com certeza, pelo menos o plano de contingência, a gente já vai estar mais preparado para isso. Né? Para a próxima, que espero não estar aqui para ver, mas a gente sempre sabe que vai acontecer uma hora ou outra, uma outra situação dessa, né? Infelizmente. Esperamos. A Cláudia perguntando, entre as premissas de projeto mencionadas para melhoria da satisfação do paciente e usuário, no caso da experiência Plane3, está a separação física da circulação de pacientes e equipe. Você saberia dizer em que dados e queixas ele foi baseado? Essa informação não tinha nos estudos que eu tirei, nos estudos de caso que eu consegui ler. Né? Na verdade, as informações de estudos de casos que foram concluídos, elas ainda são muito incipientes. Eu acho que agora isso está melhorando, tem muitas pesquisas sendo feitas, agora os resultados estão começando a vir melhores, mas eu não sei em que tipo de reclamação isso foi feito. Eu acredito que seja só por um conforto melhor mesmo de fluxo, né? Não sei dizer realmente, mas eu realmente não posso garantir, não posso ligar meu chutômetro aqui, porque não tinha essa informação nos dados que eu levantei. A Thalita está perguntando se por sua experiência e pesquisa, o que você identificou de ações que eram feitas antigamente e que passaram a ser descartadas e que hoje voltaram a fazer parte dos projetos centrados no paciente? As descartadas que hoje em dia voltaram. Isso. Olha, na verdade, eu não acho que elas foram descartadas e voltaram. O que aconteceu, que eu identifiquei, é que tiveram muitas coisas que, primeiro, produziram um resultado que ainda não foi o satisfatório o suficiente, e elas continuaram a ser melhoradas até atingir uma outra forma que, de fato, trouxesse um resultado esperado, né? Por exemplo, umas reclamações que houveram numa desses hospitais, que eu não cheguei a entrar em tanto detalhe, senão eu não ia conseguir fazer a palestra no tempo que a gente tinha previsto, mas uma das coisas dos hospitais que tiveram premissa humanizada, que os pacientes reclamaram, foi ainda sobre a falta de privacidade. Né? Eu não lembro exatamente em qual foi o hospital, mas não foi naquele primeiro, foi num dos hospitais que construíram do zero. Então, os pacientes reclamaram que, apesar do ambiente estar lindo, eles ainda sentiram um problema com privacidade. E aí, isso foi melhorado. Né? Talvez isso foi um exemplo de um ponto que não foi levado tanto em consideração. E como viram que o paciente sente falta, isso foi melhor trabalhado depois. Né? Tanto para consultórios, privacidade acústica, como para os balcões de atendimento dos usuários que chegam, né, no hospital. E várias outras coisas. Teve uma, por exemplo, que eles quiseram implantar um back-office
para trabalho dos médicos e era meio que interdisciplinar, assim, essa é uma das coisas que eles buscam, né? A interdisciplinaridade, que médicos, enfermeiros e equipe assistencial toda trabalhem juntas e conversem. Teve um caso que deu certo, entre ou de Deventer ou o outro, né, não foi Minnesota, o outro, não é o nome? Pensilvânia, não me lembro. O caso, o Centara. Em um deles, eles conseguiram distribuir as mesas de trabalho de uma forma que eles propositalmente fizeram num formato diferente das estações de enfermagem. E isso meio que deu uma mensagem ali subliminar para as pessoas de que aquela mesa era neutra, digamos assim. E eles conseguiram com que a equipe assistencial se integrasse melhor. Mas teve um outro caso, que eles fizeram esse back office e não deu certo. Assim, os médicos falaram que não era um lugar adequado para eles fazerem o trabalho deles de back office, né, enquanto não estava atendendo. E eles ignoraram esse conceito e fizeram as suas atividades dentro do próprio escritório, do próprio consultório, o que era inadequado, pois aí a iluminação não estava condizente com as atividades, né? Tinha barulho perto dos consultórios, o back-office era mais em cima. Então, eles acharam melhor, mesmo com tudo isso, ficar dentro do consultório do que ir para uma área que fosse mais interdisciplinar, mais acessível a todo mundo e maior. Então, isso também foi uma coisa que deu certo, que deu errado e depois teve que se trabalhar para dar certo em outras ocasiões, né? Então, eu acho que é isso que acontece. Eu não consigo me lembrar de algo que foi, assim, completamente descartado e depois do nada voltou. Eu consigo lembrar de coisas que deram errado e depois foram repensadas para, com outra solução, conseguir atingir aquele objetivo. Entendi, ótimo. O Fernando Andrade pergunta quais são as próximas fases desse processo de evolução. Bom, a gente ainda não conseguiu ainda atingir a fase que a gente quer agora, né? Mas, pelo que eu li, a próxima fase é você não só fazer um ambiente humanizado, mas fazer um ambiente salutogênico, né? Promover um ambiente que, de fato, não só não agrida o paciente, mas que faça bem, que seja realmente muito efetivo para a cura das pessoas, né? Que não só evite o estresse, mas gere o saldo positivo, né? Que traga realmente benefícios cada vez maiores. E eu acho que esse é o próximo passo da nossa caminhada aí da humanização. E através do design baseado em evidências, tem se descoberto cada vez mais estratégias para a gente conseguir isso. Ótimo. A gente tem um comentário da Eliette, ela te dá os parabéns pela palestra. Ah, Eliette, minha ex-professora. Minha também. Maravilhosa. Ela comenta que os hospitais que ela visitou e estudou em Vancouver tinham piscinas de fisioterapia na entrada, com árvores dentro, pianos antigos, e os que ela visitou em Firenze também. As obras nas paredes são do Brunelleschi, que inauguraram em 1360, Santa Maria Novella. E ela também deu a dica para a gente olhar a dissertação de mestrado da Thalita, que ela estudou Moinhos de Vento, ambiência no cuidado integral ao recém-nascido, um olhar além do espaço físico. Ela falou que legal. Moinhos de Vento é um dos que está implantando Plant Tree no Brasil. Legal. Moinhos de Vento é um sonho, né, gente? É um sonho. Um legal, obrigada, Eliette. Do Flávio. Aprendi mais da história da arquitetura de saúde e revi um pouco das coisas que vivi nesses longos anos de labuta. Ai, nossa, meu Deus, Flávio, eu não sei nem dizer a minha felicidade de ouvir esses comentários, porque né, o Flávio foi autoridade no assunto, redator da RDC, e meu ex-professor também. Aprendi muito com ele. E temos diversas parabenizações aqui, Renata, Marli, Daniela, Cláudia, Regina, Rodrigo. A Jaqueline falou que a palestra, o assunto motivou muito ela.
Antônio, Rogério, Elizabeth, Maurício, Margarete, Ana Carolina, Valéria, Isadora, Roselena, Denise, Matheus, Milena, todos comentaram que gostaram muito do assunto e te deram os parabéns pela palestra. Gente, muito obrigada pela presença de Olha, todo Tayana, muito mundo. bom, viu? Para quem está chegando e para quem já estudou em algum momento história da arquitetura de saúde, com certeza revive, né? Aquilo que a gente às vezes vê e não pensa tanto na prática. Acho que a sua pesquisa com certeza ensina muito para todos nós. Tayana, mais uma vez, muito obrigada. Então, seus contatos ficaram ali no slide. O pessoal que tiver mais algum comentário pode ficar à vontade, então, para entrar em contato com você, Tayana. Muito obrigada mesmo. Então, tá aparecendo para vocês o nosso slide das redes sociais? Me dá um joinha, tá ok? Ok? Então, aqui, então, os nossos canais digitais. Não tão hoje, né? O mais importante aí é o nosso YouTube. Por favor, vamos todos se inscrever para acompanhar os nossos conteúdos. E aqui então chegou o nosso momento do nosso sorteio. Gostaria muito de agradecer o Cristiano da AEA Educação Continuada, que disponibilizou uma vaga para algum participante que esteja online agora na nossa transmissão. E o curso vai ser ministrado pelo professor especialista Flávio Bicalho e o mestre Sandro Dolgi. E o tema é Arquitetura e Engenharia no Controle de Infecções em Serviços de Saúde. Também um tema muito atual e que com certeza todos têm muito interesse em participar. Eu vou pedir para a Rita, por favor, Rita, ativa o seu som e compartilhe a sua tela que a gente vai fazer o sorteio ao vivo, para que todos possam acompanhar. Sim, vou compartilhar agora. Prontinho. Tá todo mundo vendo? Thalissa, tá vendo? Estou vendo. Okay. Então vamos lá. Vamos embaralhar. Sandra Vaélia Araújo. Sandra Valéria, vamos ver se ela está aqui online. Sandra, por favor, escreve no chat se você estiver online. Raquel, você pode acompanhar, por favor? Vamos dar um minutinho para ela. Se ela estiver online, para que ela se manifeste. Não enxergo aqui. Acredito que ela não esteja. Não está online. Vamos mais um então, Rita. Yuri Castro? Sim. Yuri tá online, tá aqui. Ok, Então, Yuri, parabéns, então. Você foi o ganhador do nosso sorteio. Vamos entrar em contato com você, a gente vai te mandar um e-mail e aí você nos responde com seus dados e a gente vai encaminhar para o responsável. Muito obrigada. Pessoal, então, mais uma vez, o nosso muito obrigada, o nosso boa noite para que todos estiveram conosco até aqui, todos os 90 e tantos acessos que nós tivemos para escutar a Tayana falar um pouco da experiência dela. E aí, então, na próxima quarta-feira, a gente também tem um outro evento, que dessa vez vai ser organizado pela diretoria do Ceará, a BDH Ceará, e eles vão trazer como tema como redesenhar a jornada do paciente em um contexto de pandemia, com a palestrante Cláudia Grande. Então, mais uma vez, o meu muito obrigada a todos, aos professores. A Elizabeth, eu vi que ela esteve conosco também. Elizabeth, muito obrigada. Aos diretores regionais que acompanharam, a Diretoria Nacional por todo o apoio. E, então, em nome da coordenação da diretoria do DF, eu agradeço a participação de todos vocês. E logo a gente vai estar disponibilizando, então, a gravação do link, a gravação do evento no nosso canal do YouTube. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada, Tayana. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Thalissa. Foi um prazer.